Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos a prefeito de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedece à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PSOL, Guilherme Prado. Tudo bem, candidato? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo, boa noite a todos os que nos assistem, boa noite, Roberta. Obrigado pelo espaço democrático. Vamos aqui debater propostas, programa, algo muito interessante, muito importante para um espaço de cidadania, né? Que é a eleição, que seja de fato baseada pelo voto consciente, que a gente tem a oportunidade de debater aqui nesses momentos importantes. Vamos começar a falar sobre um assunto muito importante, mobilidade urbana. A gente sabe que a cidade de Santos tem um transporte de qualidade, mas obviamente a passagem ela não é barata. Existe algum trabalho, alguma ideia em mudar essa questão do valor e como é que o senhor avalia a mobilidade na cidade de Santos? Depende de que região da cidade você ocupa para poder avaliar de fato o desempenho da empresa de transporte público em Santos. Se você estiver na periferia, de fato, já não podemos elogiar tanto. Na verdade, demora-se muito ainda para pegar o ônibus na periferia, especialmente na Zona Noroeste e Morros, ainda a condição é muito precária por lá. Então, só que como é um serviço público colocado a cabo por essa empresa de transporte, a gente tem que, de fato, demandar a devida qualidade, né? Infelizmente, em Santos não tem uma cultura de demandar um transporte público que seja, de fato, de interesse de todos e que flua, que transcorra bem. A gente quer melhorar essa questão do trajeto entre periferia e o centro da cidade, a gente quer também implantar um passe livre para os desempregados, para ajudá-los também a se reinserir no mercado de trabalho. Afinal, se as pessoas não podem se mover pela cidade, elas não podem, de fato, se reinserir no mercado de trabalho. E a gente quer também usar a mobilidade urbana, claro, com subsídios do IPVA, por exemplo, e outros recursos. Além desse passe livre para os desempregados, a gente quer também começar o passe livre no domingo e, aos poucos, expandir para o sábado, porque a mobilidade urbana ela é pensada na gente como meros trabalhadores que só tem que trabalhar. Temos que pensar a cultura também, dar acesso à cidade, ao direito à cidade. Então, implantando o passe livre nos sábados e nos domingos, a gente também vai dar a oportunidade do trabalhador, da trabalhadora também ter seu final de semana acessando a praia, acessando os patrimônios históricos, os lugares de lazer em Santos que também têm que ser ocupados pela população comum. Ainda dentro desse assunto, candidato, falando um pouquinho agora em relação à fluidez do trânsito, com a nova entrada de Santos, a gente sabe que o fluxo de veículos naquela região, de certa forma, melhorou, mas ainda precisa algumas outras intervenções para a gente melhorar a fluidez do trânsito de uma forma geral. Quais seriam esses pontos, então, onde o senhor mexeria? De fato, a gente tem um problema grande ali, né, naquela obra da entrada da cidade, porque além de uma autopromoção do atual prefeito em relação à sua família, a gente não resolveu direito os pontos cruciais. É questionável ainda se está fluindo de fato o trânsito, a gente vai ter que melhorar, junto com a companhia de engenharia de tráfego aqui em Santos, aquele fluxo ali na entrada de Santos. Só que a gente chama atenção para outro problema também, que é o problema estrutural das enchentes. Então, a gente tem que apurar muito bem o que aconteceu ali, é um volume gigante de recursos que foi investido na entrada da cidade, os problemas estruturais não são, de fato, resolvidos, né? Tem já ação civil pública contra aquela obra e a gente precisa, de fato, apurar o que aconteceu, porque recurso público tem que ser, de fato, aplicado de forma eficiente. Então, a gente tem que melhorar o fluxo, mas também velar pelas populações ali que sofrem ainda com as enchentes da entrada da cidade, né? A gente tem que ver de forma ampla aquela questão para que, de fato, resolver esses problemas que ainda são problemas estruturais da cidade, que o grupo no poder, apesar de seus 23 anos de governo, o mesmo grupo político, junto das mesmas famílias, construtoras, não resolve esse problema estrutural ali da entrada da cidade. A gente está falando de enchentes, a gente está falando, obviamente, dos alagamentos ali na Zona Noroeste. E aí, pensando, então, na Zona Noroeste, quais seriam as suas principais ideias para aquela região? A Zona Noroeste é um ponto principal para a gente debater nessas eleições, já que quando a gente olha para o orçamento público, a gente vê quais que são as prioridades desse governo. Se a gente for olhar para a nova Ponta da Praia, por exemplo, as próprias compensações urbanísticas que deveriam ser para deixar uma cidade mais igual, mais igualitária, ser reinvestidas em outros pontos da cidade, foram para a própria nova Ponta da Praia. A gente quer reverter essa lógica, colocar a periferia no centro do orçamento. Isso inclui, inclusive, proteger a Zona Noroeste da especulação imobiliária. A gente sabe que tem um grupo, uma família, um grupo político aqui que lucra com o planejamento urbano da cidade. A Zona Noroeste a gente vai proteger das grandes torres, que na verdade trazem especulação, deixam a cidade mais cara
E por isso que a gente vê Santos, em vários momentos, no ano de 2018, por exemplo, um dos auges da crise, o metro urbano de Santos crescia o aluguel, enquanto quase todas as cidades do país, o preço dos aluguéis, o preço do metro quadrado diminuía. Então a gente tem um planejamento urbano que é feito por uma minoria de privilegiados que a gente quer reverter. Isso inclui proteger a Zona Noroeste para fazer uma zona cada vez mais de moradia, de comércio, que seja harmônica para um desenvolvimento local daquela parte da cidade e não levar novamente os mesmos grupos para a especulação imobiliária de lá. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho, então, relacionado a isso, a questão da habitação. Candidato, qual que é o déficit habitacional da cidade de Santos e como a gente poderia reduzir esse número? Outro problema, Roberto, estrutural da cidade, né, que é o déficit habitacional. Há números que apontam ali cerca de 10 mil, 11 mil moradias. A gente sabe que, no fundo, é um mar de pessoas. Isso pode representar, se a gente colocar, inclusive, o DIC da Vila Gil, de outros lugares da cidade que ainda tem muitas moradias precárias, esse número pode ser muito maior. Só que para reverter essa questão, a gente precisa de um planejamento urbano da maioria, né? Que coloca os movimentos sociais, que coloca os movimentos das moradias, os urbanistas que estão comprometidos com o desenvolvimento da cidade, para pensar como que a gente cria esse tipo de moradia. A gente tem instrumentos urbanísticos que nunca foram colocados a cabo. O PEUC, que é o parcelamento, edificação e uso compulsórios do solo, o IPTU progressivo, a gente consegue, inclusive, trazer moradia para o centro a partir desses instrumentos urbanísticos que nunca foram colocados a cabo. E ali colocar mais moradia, porque o centro hoje está esquecido, está destruído, ainda mais com a pandemia, a gente viu tudo isso se radicalizando. Então, criar moradia vai ter que ser comprometido com quem não tem casa e não com os velhos grupos. E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre eleições 2020. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato a prefeito de Santos do PSOL, Guilherme Prado. Candidato, a gente estava falando sobre a questão da habitação e a gente sabe que Santos também tem muitas pessoas morando em palafitas, em morros, em situações de risco. O que o senhor pretende fazer em relação a essas pessoas? Essas pessoas elas estão para fora do planejamento urbano, são excluídas e elas estão para fora das estatísticas, né? Santos recentemente é incrível, né? Perto da proximidade do calendário eleitoral vem também os dados fictícios, que falam, por exemplo, que Santos tem um dos melhores saneamentos do Brasil. Como se tem uma população gigante de mais de 20 mil pessoas na área do DIC, por exemplo, né? Na Vila Gilda, em redutos ali da Zona Noroeste, muitas pessoas ainda que não têm nem saneamento. E a gente só consegue, eu vou bater de novo, fazer uma reforma urbana profunda em comprometimento com essas populações. A gente entende que o centro da cidade hoje não vai voltar a ser o que ele era, mas ele pode sim ter um papel muito importante no desenvolvimento econômico da cidade se boa parte daquela região for colocada uma parte para turismo, uma parte para comércio e também para moradia. E a gente vai fazer isso incluindo essas pessoas que estão nesses lugares carentes e de pouca infraestrutura urbana, e inclusive com parceria da economia solidária. A gente precisa de uma cooperativa de construção civil para poder dar trabalho para essas pessoas que elas estão hoje excluídas e que mesmo se forem colocadas naqueles velhos caixas de fósforo, naqueles empreendimentos que elas não participam da construção, que elas são colocadas lá e não tem muitas vezes um trabalho, elas não conseguem se manter longe da área de infraestrutura urbana porque estão longe de tudo, inclusive não tem trabalho. No centro elas vão conseguir ter trabalho, vão conseguir estar perto desse trabalho, mais perto da educação, mais perto da infraestrutura social e tendo emprego vão conseguir se manter. Melhor forma de manter o centro vivo é dar uso social para ele. Se você deixar ele às traças, ele vai se deteriorar. Falar um pouquinho sobre meio ambiente, a gente sabe que a destinação final do lixo urbano há tempos ela é adiada na cidade de Santos, é um problema, né, metropolitano, eu diria. Eu acho que a gente pode dizer que é consenso que o sítio das Neves está próximo do seu esgotamento e se fala hoje de uma instalação de uma usina de incineração na área continental. Como é que o senhor vê essa questão da possibilidade de Santos ter uma usina de incineração e o senhor acredita que essa seja realmente a melhor opção para a destinação do lixo? Eu te parabenizo pelo uso do termo incineração. O que querem fazer em Santos é queimar lixo e não dar uma resolução séria para a questão dos resíduos sólidos. O que a gente não quer é trabalhar com os mesmos grupos que têm os maiores contratos da prefeitura. Por exemplo, a Terracom, que está
conglomerado que quer incinerar lixo e queimar o nosso futuro, poluindo, destruindo a cadeia solidária dos catadores, ela já tem um contrato de cerca, só para a coleta, 156 milhões de reais, cerca desse valor, que a gente não sabe para onde vai e é muito ruim o seu serviço de lixo, de coleta de lixo. E ainda querem colocar essa incineradora. A gente não quer isso, o que a gente quer é outra opção. Não queremos renovar o contrato com a Terracom, queremos fazer uma coleta junto com as subprefeituras de forma descentralizada, junto com as cooperativas de catadores, essas sim tem que ser agentes ecológicos estimulados a pegar o nosso lixo e retornar ele como enriquecimento, como cadeia econômica solidária. E a gente descentralizando esse sistema e criando um biodigestor anaeróbio em face contra essa incineradora de lixo, com um sistema químico-biológico, ele consegue gerar biogás e biofertilizante. O biofertilizante, inclusive, vai ajudar as nossas hortas urbanas dentro do nosso combate à especulação imobiliária, porque a gente quer colocar nos espaços ociosos também hortas urbanas. Isso é só para resumir como tem um eixo social, um eixo ecológico, um eixo econômico para resolver a questão dos resíduos sólidos em Santos e não queimando lixo, porque queimar lixo significa o quê? Lixo gera lucro, e quanto mais lixo, o interesse dessa empresa vai ser gerar mais lixo para gerar mais lucro, o que vai totalmente contra a política nacional dos resíduos sólidos, que demanda ressignificar, reutilizar e reciclar. É uma afronta, um crime ambiental que está acontecendo em Santos. Assistência social. Guilherme, como é que a gente pode ter uma população não dependente do governo? Aí eu te pergunto, nesse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, onde muitas pessoas perderam seus empregos, muita gente está precisando do auxílio do governo. Esse próximo ano, o que a gente pode esperar? E como equilibrar assistencialismo com assistência social? Eu acho que precisa diferenciar essas duas questões, né? Com certeza. Eu acho que tem um ponto aqui, né? A gente precisa de políticas de fomento e de redistribuição de riquezas. Um Estado e um município fortemente redistributivo, mas claro, apoiando a emancipação das pessoas, vai ser necessário a nível municipal, isso claro. Eu só queria deixar bem claro que aqui na cidade, quem depende do governo, do Estado e do município são os velhos grupos econômicos, por exemplo, com a isenção de IPTU que teve lá nesse novo centro que tem na Ponta da Praia. Ali sim tem ajuda do governo, agora as pessoas não estão desassistidas. A gente quer criar uma renda básica municipal em moeda social que vai ser gasta na cidade. Outras cidades já fazem isso. Isso quer dizer, a gente quer chegar a R$100 e cerca de 10% da população mais pobre com uma renda básica municipal para ser gasta na cidade. Isso vai envolver empreendedores também, que muitas pessoas das favelas, dos lugares mais carentes, empreendem, mas não de forma solidária, competitiva. A gente quer trazer essas pessoas para ser conveniadas à rede que vai usar a nossa moeda social. Isso vai manter a riqueza de Santos em Santos. Então a gente tem um projeto muito bacana para poder fomentar as cooperativas, as associações, em detrimento desse empreendedorismo que a direita gosta de colocar abaixo da cabeça das pessoas aí e que a gente não concorda. Santos tem uma população considerável da terceira idade, né? O que o senhor pretende fazer de políticas relacionadas a esse setor da sociedade? Acredito que os nossos idosos são patrimônio nosso, tem que ser muito bem cuidados. A gente precisa melhorar nossa saúde pública, a gente precisa melhorar nossa mobilidade urbana, apesar da gratuidade. Aliás, Santos tem uma gratuidade mais alta, um corte mais alto que as outras cidades, a gente precisa rever isso. A gente precisa ter uma cidade que tenha cultura o ano inteiro e que usa a praia o ano inteiro também, para poder integrar os nossos idosos. A Inglaterra instituiu aí o Ministério da Solidão, para você ver como que a gente tem uma sociedade que ela está desagregando cada vez mais as pessoas mais idosas. A gente precisa gerar comunidade em Santos, isso quer dizer fomentando o direito à cidade, ocupando as praias, as praças públicas, a Avenida da Praia nos finais de semana, a gente consegue essa integração, inclusive usando o esporte mais profundamente como uma ferramenta para o desenvolvimento da saúde. Nossa saúde preventiva precisa estar mais ligada à questão do fomento do esporte e trazendo também a questão dos idosos. Criar esses laços comunitários é muito importante para ressignificar a vida aí na terceira idade, algo que é muito necessário, né? Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a conversar com o candidato do PSOL, Guilherme Prado. Não sai daí um minutinho, eu volto já. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato a prefeito de Santos do PSOL, Guilherme Prado.
Guilherme, já falamos de assistência social, gostaria de começar esse bloco então falando um pouquinho sobre turismo. Você acredita que o turismo avança em Santos? Se não, o que é possível fazer para que a gente tenha um avanço maior? O turismo é um ponto central aqui da economia de Santos e a gente tem que investir e favorecer que Santos volte, por exemplo, a ser uma grande potência, né, nesse sentido. Eu acho que pela cultura a gente consegue melhorar a questão do turismo em Santos. A gente precisa voltar a ter um carnaval de verdade, um carnaval que ocupe a rua, que gere lazer para toda a população e também para os turistas, né? Santos tem um potencial tremendo de voltar a ter o carnaval que tinha antes. Já foi um dos 3 maiores carnavais do Brasil. Acho que o carnaval é um ponto principal que a gente tem que trabalhar. A gente tem grandes escolas de samba ligadas às comunidades, são pessoas trabalhadoras e carnaval é investimento. O Rio mostra isso. Cada real investido no Rio de Janeiro com o carnaval volta muito de arrecadação para a cidade para poder fazer outro tipo de política também. Então, o carnaval vai ser essencial, mas também recuperar a balneabilidade das nossas praias, para também trazer o turista, porque as nossas praias também são carro-chefe, mas, acima de tudo, a gente quer investir em outro ponto, que é o turismo de base comunitária. A gente tem, por exemplo, a nossa área continental, que pode ser muito explorada com turismo ecológico, ambientalmente correto, que explore o potencial daquela região, né? Esse também é outro ponto. Não dá para a gente falar de turismo sem falar de segurança, né? Não dá para trazer o turista para uma cidade insegura. O que dá para se pensar em relação à Guarda Civil Municipal? Excelente pergunta, porque eles geralmente dizem que a esquerda não liga para a segurança pública, mas a gente, na verdade, não entende segurança como pirotecnia e mais violência. Segurança pública é feita com inteligência. A gente precisa da Guarda Civil Municipal mais bem treinada, com uma formação humanista desmilitarizada, mas também com mais contingente. A gente tem cerca de 400 profissionais apenas, poderiam ser até 1.200. Com uma guarda preventiva, com mais contingente, a gente consegue fazer esse tipo de guarda mais comunitária. E também estudando como que a criminalidade acontece em cada região. A gente não tem estudo, né? A gente tem um governo autoritário a nível federal que acha que o tiro na cabeça das pessoas é que vai resolver. Se a gente vê por cada ponto da cidade como que acontece a criminalidade, conseguimos agir com política focalizada para combater ela de forma mais eficiente. Isso se faz também com a valorização do Guarda Civil Municipal, que hoje é precarizado. Precisa também de um plano de reestruturação da sua carreira. Esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, a gente vai pensar num 2021, um momento pós-pandemia. Quem receber a cidade, candidato, vai ter grandes desafios pela frente, né? O senhor acabou de falar sobre a questão do carnaval, imagino que não seja uma proposta para 2021, obviamente, mas como é que o senhor espera receber a cidade se for eleito e o que pode fazer em relação a isso para tentar, entre aspas, sair do buraco, né? Porque a gente vai ter uma situação caótica, seja em qual for o município que esteja sendo analisado. É verdade. Santos parece, à primeira vista ali, que está bem nas suas contas públicas, mas a gente vê que, por exemplo, nos órgãos, nas instituições públicas, é que está o grande gato ali, né? A gente teve uma legislação federal que prometeu ajuda aos municípios, que foi justamente para destruir o servidor público, para destruir, inclusive, a sua aposentadoria. E aqui em Santos, por exemplo, o IPREV recebeu um calote gigantesco dessa prefeitura, o que vai, claro, isso é um debate que tem que ser feito pela população, né? O IPREV, que é dinheiro do contribuinte, ele virou caixa para o governo. E a gente vai receber a cidade num momento econômico muito complicado. A gente vai ter que ter políticas de recuperação da economia local, já que Santos fechou, por exemplo, cerca de 600 empregos agora em agosto, com economia solidária, com a renda básica municipal, com política de distribuição de renda e fomento ao empreendedorismo solidário local, com moedas sociais para ser gasta na cidade, a gente vai recuperar a arrecadação. Prova disso é Maricá, que no meio da crise, lá no Rio de Janeiro, aumentou suas receitas em 15%, enquanto o Estado caía 30%. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado. Eu queria agradecer o espaço aqui de participação democrática, muito importante esse debate, mas queria falar para o cidadão, para a cidadã que está em casa. Eleições é um momento importante para a gente discutir, debater a ideia de cidade que nós queremos, e o pessoal está aqui para falar que vai governar com a maioria, não com os velhos grupos, com as velhas famílias, mas sim com o cidadão, com o cidadã, com o trabalhador e com a trabalhadora. Tem um voto aí indeciso muito grande, mas voto nulo e em branco não muda o jogo. Os velhos grupos políticos vão se reeleger dessa forma. Então, a gente quer
que tenha um voto de indignação, mas também um voto de esperança para mudar a cidade e trazer uma Santos solidária que vai abrir novos tempos contra esse governo autoritário a nível federal e também esse governo municipal que destrói os nossos serviços públicos, a nossa cidade que um dia já foi tão pujante e tão solidária. Vamos reconstruir Santos, trazer uma Santos da maioria. Esse vai ser o compromisso do PSOL 50, junto comigo, Guilherme Prado e Eneida Cury, vice-prefeita de Santos. Candidato, muito obrigada pelas suas informações, Obrigado, pela sua presença. Sucesso aí nessa empreitada, na campanha. Nos vemos. Obrigada, ND. Especial Eleições fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.